Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Finanças para Ti, um canal de investidor para investidor com foco em tesouro direto, aqui na Tambelmonte, diretamente de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, vamos para as estatísticas. Tivemos uma semana aí em que o mercado respirou aliviado com a divulgação de um acordo entre os Estados Unidos e a China sobre o comércio e mais um arrefecimento na questão das tarifas internacionais, e as taxas no Tesouro caíram sensivelmente. Então temos uma queda, pessoal, consistente, suave e consistente, digamos assim. Tivemos a taxa mínima para o ano de 25 no IPCA 29 na última terça-feira, 7,31. Na sexta-feira bateu 7,32. E o preço mínimo? O preço mínimo foi. Perdão, o preço máximo. O preço mínimo já seria com a taxa máxima, não? O preço máximo, a taxa mínima, o preço máximo. Fechou? Não fechou, pessoal, no 7,31. Foi acontecer no 7,32, 4 dias depois, R$ 4 mais caro. Vejam que interessante. Ficou mais caro, R$ 4 pelo efeito do tempo, apesar de estar um base acima. E nós observamos também, no transcorrer dos meses aqui embaixo, de março, abril e maio, uma queda na taxa e um aumento no preço médio. Bom, pessoal, o IPCA 29 não tem muito o que comentar. É um título que está fazendo o que a gente falou e agora parece que está ganhando força. Está quebrando o recorde de preço máximo toda a semana. E a cada semana que passa, pessoal, torna-se mais difícil ele voltar aos patamares anteriores. Por quê? Porque com a passagem do tempo, isso faz com que haja uma exigência para a alta da taxa ser muito superior para ele voltar, por exemplo, para casa de 3.300, 3.200, R$ 3.100. Então, por exemplo, o preço mínimo que nós tínhamos nas estatísticas anteriores, né, de R$ 3.100, vai exigir uma taxa extremamente alta para que volte a ocorrer. Por quê? Porque ele está sempre puxado para cima pelo valor nominal atualizado. Continua valendo a pena? Continua valendo a pena. E continua no Q4 de todo o seu período. Quarto quadrante de melhores taxas, de taxas mais altas para compra. Tá? Então, acima de 7, pessoal, eu não tenho dúvidas. IPCA principal 40 atingiu aí a taxa mínima do ano, 6,99. 40 também teve um breve momento de perder os 7%. E o preço máximo a 1.615. Ele também exibe de março para cá uma queda na taxa e um aumento no preço médio. E aí, pessoal? Fica ruim de comprar esse título agora porque parece que ele está fora do seu melhor quartil. Mas não, pessoal, esse quartil aqui, eu vou reformular isso aqui para semana que vem e vou trazer o comparativo com o IPCA 35. Mas colocando em perspectiva o 29, acima de 6,6, 6,7 seria o quartil mais verdadeiro, mais fidedigno. É que esse título foi lançado em fevereiro desse ano. O período amostral é muito curto. Tá? Ele continua, na nossa visão, muito interessante para comprar. E o 50 fez o mesmo movimento. Agora ele está, desde que ele perdeu os 7%, será que foi aqui ou será que foi um pouco antes? Não, foi ali mesmo. No dia 9 de maio, não recuperou mais o 7. E tá rodando aí. Uau, chegou a 847, pessoal. E no comecinho do mês ele estava abaixo de R$ 800. Movimento bem forte desse título. Continua apresentando aqui desde o lançamento uma queda na taxa e um aumento no preço.
Olha, já foi ali. Vamos ver aqui em porcentagem quanto que é o aumento desse preço médio. Quase 12%, pessoal. Quase 12% de fevereiro para cá. E a queda na taxa, em média, 0,33%. IPCA com juros 35 voltou ao rol. Tá ali equilibrado a 7,20%. Fez a mínima a 7,17 quando estava fora do rol no dia 13 de maio. No entanto, está aqui anotadinho na planilha que o Tesouro mesmo fornece. Aqui, em função do pagamento do cupom, a gente tem essa dinâmica um pouco diferente no preço. A gente observa a queda aqui, eu mostrei inclusive no dia em que ele voltou ao rol no dia 15, no vídeo de abertura do mercado. Não tem muito o que mostrar, assim, tá tudo tranquilo, tá longe do preço mínimo, tá longe do preço máximo. Aliás, agora que pagou o cupom, vejam que interessante, 7,17 foi o preço máximo do ano, R$ 4.287. E, no entanto, a gente consegue comprá-lo mais barato com o mesmo perfil de taxas, porque ele pagou o cupom e ficou mais barato, o que não acontece no IPCA principal. Então temos uma ligeira vantagem aqui. IPCA com juros 45 foi a mesma coisa, no dia 13 de maio atingiu a taxa mínima e o preço máximo, pagou o cupom, agora está abaixo de R$ 4.000 e paga por 10 anos a mais do que o 35. Na minha visão, esse título é melhor, mais barato e paga por mais tempo. Tá, apresentou ali o mesmo fenômeno, mas agora, em termos de preço, ele está bem no meio ponto entre o mínimo e o máximo deste ano. É um pouquinho acima ali do preço médio, mas em novembro vai pagar de novo, né? Então vai acontecer a mesma dinâmica. IPCA 60, que paga em agosto. O que aconteceu com ele? Atingiu a mínima histórica. Claro, um período curto aí, lançado em fevereiro. 7,04, ainda não perdeu os 7%. E bateu quase R$ 4.000. Esse título ainda não foi negociado a R$ 4.000, pessoal. Olha que coisa interessante. É o que mais paga o período de renda maior dos três e ainda está abaixo de R$ 4.000. Muito interessante. Preço mais perto agora do 45. 3.980 versus 3.964 aqui na última abertura. E fez aí taxa mínima e preço máximo no dia 13 de maio, quando estava em negociação. Prefixado, vamos ver, pessoal, o que aconteceu com os prefixados? Eles caíram. Aí no dia 8 de maio, o pré-28 atingiu a mínima. E isso está passando para os IPCAs, conforme aquela regrinha de bolsa que a gente faz, que os prefixados costumam antecipar as tendências em relação aos IPCAs. E agora eles recuperaram, hein? Mínima de 13,3 e já fez uma escaladinha aqui até 13,7. Por que eu marquei esse dia? Bom, o dia 8 foi a taxa mínima. E o dia 13 foi o preço máximo. Muito semelhante ao que aconteceu no IPCA 29, em que nós tivemos o preço máximo depois da taxa mínima. Olha que interessante, aqui foi a mesma coisa, só que foi 3 dias depois. Mas vejam, pessoal, subiu, hein, de 13,4 ali, nesses dias, para 13,7. Vamos ver, vamos ficar de olho nesse título aí, para ver se ele antecipa algum estressezinho maior e talvez os IPCAs fiquem um pouquinho mais baratos ao longo dessa semana. Pré-32, mesma coisa, atingiu a taxa mínima no dia 13 de maio a 13,67 e preço máximo 429. Chega a bater quase 14%, 13,93. Coisa que o pré-35 com juros já voltou para o patamar dos 14%. Vamos ver aqui, há 2 dias, né? 15 e 16 de maio. De novo, a recém
bateu a taxa mínima do ano, 13 de maio, e já fez esse movimento de subidinha. Então, pessoal, a ficar de olho, porque os prefixados aí demonstraram uma volatilidade que pode passar para os IPCAs ao longo dessa semana. Vamos ver. E os Renda Mais, pessoal? Os Renda Mais estão com um movimento tranquilo ainda. Tem a subidinha muito discreta. Olha só, quase R$ 1.800. O Renda Mais 30 bateu o preço máximo do ano do dia 13 de maio. O 35 também bateu 699, olha aí, taxa mínima. O 40, 696 a R$ 933 reais, também preço máximo do ano. Mas vocês podem observar, diferente do IPCA principal 40 e 50, aqui a gente tem um Q4 de um período mais interessante, né, de 23 para cá. E aí a gente vê como os títulos ainda estão bons, acima de 0,5% acima do Q4. Né? Então, do período total de existência deles no mercado. Então, tá bem interessante ainda. Ó. O 40, 0,42 acima, mas ainda bom. 45 também perdeu os 7%, mas mantém-se bem acima do Q4. R$ 671 reais também bateu o preço máximo. E o 65 chegou a ser negociado a menos de 7% e está bem acima dos 150 que a gente observou ali no finalzinho de abril, começo de maio, hein? Ele não saía dos 150 reais, acho que mais para trás aqui. Ó, chegou a ser negociado a 148. O Primo Rico, só para ilustrar, é interessante de acompanhar isso, comprou a 7,40. Eu vi isso no vídeo dele. Não sei se foi aqui no dia 7 ou 11 ou 12 de fevereiro, ó. Comprou a 138 reais. Muito bem, muito bem. Aí o ganho de marcação a mercado é intenso. Deixa eu ver. Comecinho de fevereiro, março, abril já poderia sacar, viu? Mas acho que ele não vai fazer isso. A R$ 173 reais agora, isso significa que estamos aí com um upside de 25% no preço, hein? Olha o que esse título tem de marcação a mercado. É uma loucura, realmente. Então tá aí. Bom, pessoal, o que eu esperaria nessa semana? Eu esperaria praticamente a mesma coisa, né? Eu acho que o mercado vai fazer algum movimento se houver alguma notícia mais forte em alguma frente aí. Se acontecer alguma coisa na questão tarifária, que eu acho que não. Se vier alguma notícia muito bombástica do fiscal brasileiro, que eu acho que não também. Se acontecer alguma movimentação muito brusca na cotação do dólar, o que eu acho que não. Eu acho que vai ficar tudo mais ou menos estável, paradinho ali, sem muita movimentação. Então eu penso que talvez alguma altinha ali, outra altinha aqui e tal, algum movimento corretivo, alguma coisa não muito forte para essa semana, tá? Parece previsão aí do paranormal, mas não é, tá? É o que a gente consegue enxergar vendo a razão. É o que a gente viu aí nos últimos tempos, quando é que o mercado realmente ficou muito a risco, ficou muito tenso no auge, no clímax da guerra tarifária lá, com o Trump cobrando 1000% da China. Depois que isso arrefeceu, grande parte dos 7,5 foram embora. Então eu acho que vai continuar nesse passo aí mais lento e mais calmo de queda. A observar se, no caso aqui dos vários rendas, né? Aqui eu acho que quase todos bateram uma taxa inferior a 7, menos o 30. A observar se realmente essa vai ser a mínima por um período aí das próximas semanas, meses, se a mínima vai ser ali em torno de 6,90, né? E pode se formar uma base ali, um fundo, né? Que talvez precise de um evento macroeconômico maior
para ser rompido para baixo. Pode acontecer isso também, né? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que talvez 6,90 seja o nosso piso para os IPCAs e para os prefixados 13,5, tá? O nosso piso. E aí os movimentos agora vão ser um pouquinho acima deste patamar, tá? É bem coerente, é bem razoável pensar assim também, tá? Então é isso, minha gente. Muitíssimo obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.